poucas, né? Tem diferença, mas não são tão gritantes assim. Mas ainda falando mais de franquia, né? Eu falo mais de franquia do que de Jaqueline, né? Mas é um tema legal, né? pra caramba, cara. É um tema muito outra bom. coisa também que é interessante para quem quer virar franqueador, né, é mapear o processo da empresa, sabe? Porque a gente precisa saber exatamente onde é que está a experiência do negócio, qual é o know-how. Porque franquia é transferência de know-how. Como é que eu transfiro? O que tem? Então eu tenho que mapear meu processo, saber o que Cara, é. Que maneiro. Que eu tô pensando, sabe o que aqui? Ela tá falando tanta coisa no pré que, cara, se o cara contratar o trabalho dela ou de algum especialista nisso, ele bota tanta ordem na casa que ele não precisa nem mais franquear o negócio. Sim. Que fica Só de resolver perfeito, esses só de problemas resolver. todos. Vamos deixar a parte do franquear mas para depois. infelizmente Vamos nem todo mundo botar faz ordem aqui. isso. Infelizmente nem todo Bem mundo faz legal, isso. cara. É muita coisa que a gente precisa fazer, né? O mais fácil de fazer depois que a casa está organizada é circular de oferta, né? Porque já tá redondo, né? Já tá rodando. Já está rodando. E eu até sugiro fazer por último justamente por isso, que a gente pode ter alguns ajustes para fazer. Né? E é tão engraçado quando alguém pergunta quanto tempo fica pronto. Depende de você. É sempre minha resposta, depende de você. Porque eu não consigo dar um prazo de tempo de formatação se eu não conheço a empresa, se eu não conheço os hábitos, né? Nesse tempo todo, durante a pandemia, eu atendi uma empresa de Curitiba que eu não fui lá nenhuma vez. Aquilo me deixava tão angustiada e graças a Deus deu super certo. Ela está franqueando, já tem unidade, a gente mantém legal, contato, cara. Mas foi assim um desafio para mim, Totalmente à distância. 100%. Caraca. Aí depois eu fiz um também em João Pessoa, Que também deu certo de longe. que também deu certo de longe. E aí eu falei bem, eu acho que eu tenho que ouvir o meu filho e começar. Tá caminhando, Vai ser escalável aqui no online. Escalável online, mas a empresa tem que ter consciência. Eu não consigo te dizer se as duas empresas que eu atendi, tanto a de João Pessoa quanto a de Curitiba, se é exatamente como ficou. Porque, sim, eu não fui lá ver, né? Entendi. Mas, assim, os mapeamentos de processos, por exemplo, eu peguei as informações que me foi repassada. Eu falei, preciso disso. Então, Você tá tem que aqui. acreditar no que a pessoa tá te mandando, né? Exatamente. É. Acreditar no que foi passado. Não foi lá ver o processo, né? Se é aquilo. Né? Não, mas funciona. Funciona. Eu atualmente, eu faço assim uma mesclagem, né? Entre presencial e online. Eu não vou todas as vezes presencialmente, mas eu vou algumas vezes ainda tenho isso, né? Agora eu também encerrei um trabalho que eu tinha em Belo Horizonte, que aí eu ia uma vez por mês. E aí uma vez por mês presencial e tinha outras reuniões online. Aí também funcionou bem. Mas é porque a gente precisa ver muitos detalhes, né? Eu acho que depende do negócio, né, Jaque? Depende da maturidade do empresário. É isso que eu ia falar, que eu achava que depende mais do empresário. Depende mais do empresário do que do negócio. Porque você pode ter um processo muito complexo numa atividade simples, né? E você pode... Uma coisa que parece ser complexa ser muito fácil. Sim. É o empresário, é a maturidade dele que vai fazer. Você quer ver pensando. uma coisa que eu me deparo sempre com o empresário? Registro de marca, sabe? A gente não tem a cultura de registrar a marca no INPI. E o INPI registra até o contrato de franquia. Ah, também contrato. Sim, é importante, porque se você tem um método diferenciado ou uma coisa que é exclusiva maneiro. sua, se você não registrar, como você vai garantir que é seu? Sabe? Franquias de conversão, por exemplo. Não sei se vocês sabem, então vou explicar. Franquia de conversão é quando você pega um negócio que já existe de bairro e você modela ela para uma marca.
que já existe. Tem muito em farmácia, ótica, teve esse boom, né, de dar essa roupagem. E aí isso aconteceu muito, e eu acho que deve ter sido uma das derivações desse registro no INPI. Como é que você comprova que o cara já tinha aquele know-how antes de entrar para o seu negócio? Pois é. Maneiro. Então, vão lá registrar, é fácil, é barato. E INPI só é demorado, mas não é caro, né? A gente tem pesquisado sobre isso, não é nada absurdo mesmo, não. Não é absurdo. E se for micro, pequena empresa, MEI, ainda tem desconto, né? Mas MEI não pode ser franqueador, tá? Não pode. Não, já adianta, não pode. Tem como, né? É porque, né? Não Não faz nem sentido, Não né? faz sentido. Mas já ouvi muito disso. E já ouvi muito também, pergunta assim, meu franqueado pode ser MEI? Não. Há controvérsias, né? Porque... Depende do faturamento, será? Atividade. Atividade, sim, atividade totalmente. Não, atividade nesse discurso.